Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito em Pauta. Eu, Camila, o meu amigo Igor. Olá. Igor, hoje a gente está aqui com duas figuras importantes. Não vou falar em Santo André, nem no ABC, né, Igor? Eu acho que eles são pioneiros aí no Brasil, né? Eu diria um pouco mais. São dois craques do direito notarial e registral. Cristiano Ronaldo e Messi, da área do direito. Gente, verdade. Que aqui a gente se sente até honrado e estamos muito felizes pela presença. Dr. Thomas Noche e Dr. Rodolfo Aurélio Inácio. Ambos têm larga experiência na área notarial e registral, também são professores. Gostaria de, desde já, agradecer muito a presença dos dois, dizer que é uma satisfação imensa tê-los aqui conosco e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito viu? obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece, a gente fica muito honrado. E lá nos bastidores a gente já estava conversando e eu falei para o Dr. Thomas que ele é uma inspiração, né? Então eu estou muito honrada, eu estou que nem uma criança hoje, de verdade. Mas já de início, o que trouxe os doutores para os cartórios? Legal. Bom, eu não poderia deixar de primeiro agradecer imensamente o convite, doutora Camila, doutor Igor. É um privilégio, assim, é uma alegria poder estar aqui com vocês, não só honrando o convite, mas primeiro agradecendo a Deus a oportunidade de poder fazer essa mudança no cenário do extrajudicial. Então, eu recebo com uma alegria e com uma gratidão de cumprir um propósito, de estar aqui, né? Não só falando para todos os ouvintes aqui, todos que assistem, mas, no fundo, trazendo toda essa gratidão, né? Bom, escolher o cartório não foi algo tão fácil, não foi algo tão simples. Eu já falei isso em alguns eventos. Meu sonho era ser juiz, era ser magistrado. Eu cresci em Mauá, nasci em São Bernardo do Campo, cresci em Mauá depois que eu mudei para Santo André. E meu objetivo era realmente ser magistratura, ser juiz, mudar a vida das pessoas. Eu vou aqui, obviamente, fazer um recorte bem curto aqui, para a gente não estender muito nessa primeira pergunta, mas o fundo foi que a vida acabou me levando para o cartório. Porque eu tinha necessidade de 3 anos de atividade jurídica, de estudar, né? Os 3 anos de atividade jurídica. Verdade. E minha avó tinha falecido, eu tinha acabado de ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, tinha passado na prova da OAB, era advogado, mas tinha aquela mesma dificuldade, doutora Camila, que a doutora confidenciou ainda há pouco, Sim. da falta de experiência, da falta de conhecimento. E aí me falaram que estão fazendo inventário em cartório. Eu falei, bom, vou pegar aqui os documentos, o inventário da minha avó, fui até um cartório de notas aqui da região. Eu falo que eu nunca vou contar qual é esse cartório. Todo mundo fala, não, eu sei qual que é, eu sei quem fez isso, mas eu disse que eu nunca vou falar porque hoje eu agradeço. Até nas coisas ruins, Deus honra a gente. E aí eu cheguei lá para tirar uma dúvida, eu fui tão maltratado que eu saí de lá muito triste. Entrei no ônibus assim, quase chorando, e aí veio um propósito, né? Na época, era minha namorada, hoje minha esposa, falava para mim, presta concurso de cartório, vai ser feliz, né? Ela achava que eu tinha esse perfil, e eu falava, que cartório, né? Bom, moral da história, eu saí dali, eu tive um propósito com Deus, eu falei, quer saber? Minha esposa, né, tá falando tanto pra eu prestar esse concurso de cartório, eu vou prestar esse negócio, e se eu passar, eu vou fazer a mudança na vida das pessoas. Aí foi quando que Deus, acho que ouviu, né, falou assim, meu, primeiro concurso que eu prestei, eu passei. Aí eu fui pro interior, fiquei lá 11 anos, fui aprovado, e aí na terceira aprovação que eu voltei pra cá. Mas no fundo foi isso, não foi nada muito programado. Eu acho que Deus acabou tomando de conta e trazendo eu aqui pra cumprir esse propósito e tentar e mudar a vida das pessoas. Sim. E o doutor tem vasta experiência aí, né? Já eu não tive muita escolha para entrar no cartório, né? Eu praticamente nasci dentro do cartório, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos. Poxa. Nossa. E foi algo assim interessante, porque eu estava na escola e meu pai já querendo que eu fosse trabalhar, um dia chegou e falou para mim, falou assim, olha, eu vou arrumar um emprego para você numa padaria que tem aqui perto de casa. E meu pai trabalhava na Ford, era metalúrgico, ele chegou para um amigo dele e falou, olha, eu arrumei um emprego pro meu filho na padaria. E aí esse amigo dele falou assim, não, eu tenho um amigo que trabalha no cartório, por que a gente não fala com ele? Vamos ver se a gente consegue
para ele começar a trabalhar lá. Caramba. E eu comecei a trabalhar, eu fiz a entrevista, eu já era uma pessoa, apesar de ter 15 anos, eu já era uma pessoa que era muito experiente com computação naquela época, né? Sim. Foi ontem, né? A gente estava instalando o Windows 95 na época. Poxa, E aí eu fui contratado justamente para isso, porque eu tinha uma já expertise uma maior, né? expertise já como adolescente, entrei no cartório com 15 anos e a prática me trouxe uma experiência muito grande, porque eu fiz tudo dentro de um cartório de notas. Desde Sim. ser auxiliar, office boy, atendi no balcão, passei a escrevente, depois passei a substituto desse cartório. E aí em 2021, quando veio a pandemia, eu falei, eu não quero mais saber de cartório, eu vou embora. E aí eu fui embora para Itália. E falei, nunca mais eu coloco o pé dentro de um cartório. E não deu 6 meses, eu olhei para minha esposa e falei assim, olha, eu acho que eu senti a falta, tô sentindo falta daquele caos. Eu não tô Sim. conseguindo ficar aqui sem isso. E aí comecei a estudar lá na Itália, direito notarial italiano, fiz 2 pós lá e comecei a trabalhar no cartório como eles chamam de assistente, né? Mas na verdade é como se fosse um estagiário. Mesmo Sim. tendo toda a Sim. experiência daqui, fui para lá para ser estagiário. E comecei de novo. E aí, já que o doutor Igor falou do Messi e Ronaldo, né? É. O doutor Thomas comprou meu passe e trouxe eu de volta para o Brasil. E eu brinco assim, né? Ele falou que ele entrou na atividade por conta de ter sido maltratado dentro de um cartório, que ninguém sabe que cartório que é, que ele nunca fala, mas assim, eu não sei que cartório foi, eu sei que não fui eu, porque se fosse eu, ele não teria me contratado. Verdade, olha, já tem dica aí, Né? hein? Então, pelo menos eu não fui. E foi assim, eu voltei para cá e tô até agora com o Dr. Thomas, a gente tá sempre fazendo palestras e tal, e aí quando eu vou me apresentar eu falo assim, que a função de ser substituto dele é uma das mais fáceis, porque ele trabalha todo dia, Verdade. então eu não preciso substituir ninguém. E foi assim que eu vim para o cartório. Ah, que bacana. Então, eu gostaria de saber, assim, acho que todo mundo também, porque, como o Dr. Thomas ressaltou, quem é concurseiro, de um modo geral, acha que só existem essas carreiras, assim, padrões, né? Magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado de polícia, etc. Mas a atividade do cartório, ela tem uma extrema relevância. E aí eu queria saber como é que foi essa preparação dos dois, quais são as etapas do concurso que às vezes é pouco noticiado, mas que tem a questão atrativa, né, que é pouco assim veiculada. Aí eu queria que os dois comentassem um pouco sobre. O concurso, eu acho que 2 momentos aqui, e é importante trazer essa experiência do Rodolfo, né? Agradecer também a Jaque, que tá sempre com nós aqui nos bastidores, sempre nos auxiliando, ajudando a gente a construir todo esse Sim. trabalho. E o Rodolfo pode falar um pouco dessa divisão do cartório, né? O cartório, ele era até 2007. Com o advento da Lei 11.441 de 2007, mudou tudo, Sim. inclusive os concursos. Porque essa Lei 11.441 possibilitou a lavratura de inventários, partilhas, divórcios em âmbito extrajudicial. Então você imagina que até 2007 todos esses atos eram eminentemente jurisdicionais. Então tudo tinha que passar pelo fórum. E aí em 2007 entra essa lei e fala, olha, agora vai fazer em cartório. Então precisou ter regulamentação, teve uma dificuldade muito grande. E por que eu tô falando isso? Porque os concursos seguiram também esse mesmo desenvolvimento. Então você tinha concursos no passado muito mais simples do ponto de vista de cobrança, de certame, e hoje a extrema complexidade dos concursos que vem a cada ano que passa se hipertrofiando e, no fundo, gerando uma dificuldade muito maior. Né? Hoje nós temos o ENAC, né, que é o Exame Nacional para Habilitação em Cartório, quer dizer, que já é uma primeira fase antes da primeira fase. É igual o Enan, né? Igual o Enan. Igual o Enan, né? Mas a preparação em si, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu só quis fazer essa introdução para demonstrar a capacidade e, óbvio, a dificuldade que é um concurso, né? Mas hoje o concurso de cartório, o doutor Naline fala sempre isso, né? É um concurso difícil porque ele exige todas as disciplinas tipicamente da magistratura e do Ministério Público e das carreiras policiais, por exemplo, Sim. com a soma ainda dos registros públicos.
e da atividade notarial. Quer Um dizer, plus. é um Sim. plus. Então você É um vai. plus. É complicado. Você chega no oral, vocês vão te perguntar de penal, de processo penal, como na primeira fase também. Então, a preparação do concurso, ele demanda essa capacidade. Não acho que você precisa ter trabalhado num cartório para passar no concurso, não é isso. Eu passei no concurso sem nunca ter pisado num cartório. Mas sim, facilita quem tem experiência e, obviamente, que a preparação, tanto das normas da corregedoria, hoje você tem muita fonte, né? Sim. Hoje, um podcast como esse traz uma capacidade de conhecimento dessa própria pergunta de extrema sapiência para preparar quem eventualmente tem vontade de passar no cartório. Quando eu comecei a prestar, em 2012, a primeira vez que eu prestei, você tinha um cursinho conhecido, 2 talvez, um só mais conhecido, poucos livros, pouca bibliografia, você não tinha muita coisa para poder realmente se preparar, né? Hoje você tem bastante cursinhos, tem bastante, mas o edital ele é bem explícito, as matérias gerais, de forma objetiva, administrativo, constitucional, direito civil, de forma bem rígida assim, mas no fundo é aquele negócio de concurseiro, né? É sentar, estudar e ir com fé. Sim. Né? E essa pergunta é interessante porque muitas pessoas me perguntam no cartório: ah, você prestou concurso para estar aqui? Não, Sim. todos os funcionários que estão ali, nós somos registrados, nós somos CLTs registrados no CPF do tabelião. Então, Sim. aquele que hoje quer prestar concurso para ser tabelião, ele tem que ter a consciência também que ele vai ser um empresário. Perfeito. Não é tão simples hoje só a atividade, não basta apenas saber de direito do jurídico, ele também tem que saber muito de Gestão, como né? administrar, de Gestão. gestão, porque ele vai ser um empresário, ele que vai administrar a vida de todos ali. Hoje nós somos em 47 funcionários ali, são 47 famílias que estão sob a responsabilidade do tabelião. Ele é um empresário, então muitas pessoas acham, ah, mas você é substituto, o escrevente, o auxiliar. Não, nós somos todos funcionários, todos colaboradores do cartório, mas que somos registrados e contratados por ele, pelo Dr. Thomas. Sim. Isso também é bom sempre deixar claro, porque às vezes a pessoa também quer ingressar na atividade E não sabe como, e não né? sabe como. Não, ela é um funcionário, é um CLT que está ali. Antigamente não, né? Eu cheguei a pegar uma época que ainda éramos estatutários, né? Antes da lei, Sim. em 94, né? Com o advento da lei, quem tinha entrado no cartório antes disso era estatutário. Então era um regime um pouco diferente e tal, mas hoje está praticamente extinto. Quando eu conheci o Dr. Thomas, que foi através do Dr. William, ele estava no interior, né? E ele foi quem abriu os precedentes, né? Para o extrajudicial. E o doutor também, para quem não sabe, o doutor também abriu precedente aí também para uso capião. Como que foi isso? Bom, começa você, nosso campeão, que porque- de ponto de vista temporal foi primeiro. A minha uso capião foi primeiro. A gente brinca assim porque o Dr. Thomas foi pioneiro em quase tudo em Santo André, né? Sim. Na adjudicação compulsória, na uso capião de imóvel público, na adjudicação de imóvel público. E aí tinha algo que faltava para ele, que era a uso capião extrajudicial. E eu fui o pioneiro, fui o primeiro a fazer em Santo André. Eu fui um dos primeiros, na verdade, no Brasil a fazer a uso capião extrajudicial de um caso bastante complexo. E aí ele me trouxe, então hoje a gente está concentrado ali no primeiro tabelião de notas, nós somos um dos primeiros a fazer quase tudo, não vou dizer pioneiro, porque senão o pessoal fica bravo depois com a gente. Não, mas Então, era algo bastante novo, né, porque a gente tinha um problema com a lei da uso capião, que ela dizia que se notificado o proprietário do direito real, se ele não se manifestasse, o silêncio era considerado como discordância. Então, a letra da lei era morta. Ele não funcionava. Isso foi alterado e com a alteração a gente já teve a possibilidade de fazer. Na época eu até participei de um programa no rádio e a pessoa que estava entrevistando ficou brava comigo, falou, isso daí vai abrir a possibilidade para um monte de irregularidade. E aí eu falei, não, pô, não é desse jeito, né? E aí eu recebi uma advogada que estava com vontade de fazer. Ela falou, olha, eu falei, doutora, tá com vontade? Topa fazer? Vamos fazer. Então vamos embora. E era algo bastante diferente, assim, porque como era algo novo, como foi com os inventários, a gente tinha muita dificuldade ainda, tinha muitos desacordos, né? Então as pessoas diziam assim, olha, o imóvel não pode ter mais do que 125 metros, não pode ter mais do que 250 metros.
não pode ser pessoa jurídica. Mas assim, sem base jurídica nenhuma, era só Sim. Achismo. Era só achismo. E aí eu peguei um caso que a advogada me trouxe, que era um terreno. Falavam que também não podia ser terreno, mas falavam de onde, né? Era um terreno de 1.000 metros quadrados de uma igreja, pessoa jurídica, que não pagava IPTU. A gente tinha que primeiro reconhecer Sim. o direito, né? A imunidade da isenção Do templo. do templo. Nós tínhamos como confrontante a União e o município, então não era algo tão simples assim. E a gente enfrentou junto com o registro de imóveis, até agradecer, porque na época o pessoal foi bem solícito assim, a gente conseguiu trabalhar em conjunto e deu certo. Deu certo e acabou daí para frente, a gente acabou fazendo vários que foram na sequência que foram vindo. Foi bem legal. Então eu tive essa experiência de fazer a uso capião. No inventário com incapaz, foi algo bem curioso, foi agosto de 2021, foi fruto também de uma dificuldade ali, né? Porque nós estávamos ali naquela questão, foi um pouquinho antes, o alvará demorou um pouquinho para sair, então foi bem no momento da pandemia. A minuta estava pronta, o inventário estava pronto, havia uma situação de irregularidade fundiária na matrícula, então eram algumas sucessões. Bom, para resumir, haviam ali 3, 4 falecimentos, tinha uma das pessoas que iam assinar a escritura, minuta pronta, aí TCMD recolhido, tudo pronto para assinar, naquele momento pandêmico. Olha, fulano não vai conseguir assinar porque ficou doente. Aí a gente, nossa, será que... Bom, moral da história, o pai ficou doente, o filho foi cuidar do pai, o pai morreu, esse filho que foi cuidar ficou doente, o outro irmão foi cuidar, que eram 2 filhos, morreu o pai e os 2 filhos. Poxa. E aí entrou um absolutamente incapaz e um relativamente incapaz, que representavam o direito desses filhos. Bom, naquele momento eu tive que virar para o advogado e dizer, olha, a partir de agora vai aplicar o artigo 610 do Código de Processo Civil, né, que havendo testamento ou herdeiros incapazes, far-se-á judicialmente. Olha, agora você vai ter que ir pro fórum. Pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, não é possível, não, pelo amor de Deus, não tem o que fazer, previsão expressa e tal, mas aquilo... E aí, sabe quando você sente aquela coisa de Deus, né? Ele veio pra mim e falou, meu, isso não é possível, você pensa alguma coisa, você sempre é um cara engenhoso, já criou algumas coisas, escrituras diferentes. Pense alguma coisa. Eu falei, olha, minha primeira pós-graduação, lato sensu, foi na Escola Paulista da Magistratura, na qual eu tenho muita gratidão e hoje tenho a alegria de voltar como docente, né? Era docente e volto como docente na Escola Paulista da Magistratura na pós de Direito Notarial Registral aqui do Estado de São Paulo. E eu fiz um TCC que era sobre o divórcio extrajudicial com incapazes. Era o divórcio. A ideia nasceu ali em 2011. Sim. Tá? 2011, 2012. Que em alguns países, notadamente Portugal, há uma previsão sobre esse efeito de desjudicialização. Bom, eu já tinha essa ideia, mas era... Quando ele falou aquilo, a família pedindo, eu pensei, fui perguntar para alguns colegas, né? Os caras, meu, você sempre com essas ideias, para com isso, é louco. Ser louco... Já fui várias vezes chamado, então pra mim já quase um elogio já. Bom, e aí eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Aí fiquei pensando, aí veio uma... E aí é Deus que ilumina a gente, né? Eu pedi pra Deus, falei, será que tem alguma coisa que a gente possa fazer aqui pra eu ajudar essa família? E aí veio a ideia, né? Em 2016, nós tivemos um provimento aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o testamento podia ser aberto no judicial, abertura e cumprimento e a solicitação de cumprir no extrajudicial. Falei, bom, nós já temos uma figura extrajudicializante, que eu deflagro o processo judicial e cumpro no extra. E aí eu pensei, bom, se o artigo 610 fala que, havendo testamento herdeiros incapazes, far-se-á judicialmente, eu falei, vamos levar isso para um processo bipartido. Sim. Falei, peraí, eu vou pedir pro juiz. Aí eu falei, ó, chamei o advogado, falei, ó, vem cá, nós vamos combinar que a gente brigou aqui. Você vai me requerer por escrito a lavratura desse inventário, eu vou negar numa declaração de uma lauda, não quero ensinar ninguém, mas eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer, olha, de acordo com a nossa legislação, eu estou impedido de lavrar. Pelo 610, tem herdeiro incapaz. No entanto,
a minuta tá pronta, ITCMD recolhido, e o principal, de acordo com o princípio da Saizine, no artigo 1784, no exato momento da morte, transmite-se a propriedade. Se eu tenho um imóvel e 3 herdeiros, vocês concordam comigo que é 1/3, 1/3, 1/3? Ou 33, 33, 33? Sim. Não tem como ter prejuízo se o pagamento é fração ideal. Bom, nós coloquei isso e falei, protocola para o juiz e pede um alvará. Por que um alvará? Porque seria uma nova intelecção do artigo 610. Quando ele fala que far-se-á judicialmente, tá sendo. Porque ele tá Sim. pedindo um alvará judicial Sim. e eu tô e pra eu cumprir no extra. No primeiro momento ele ficou olhando assim pra mim e falou, puxa. Até que essa semana a gente tava no curso, né, de pós-graduação da Direito de São Bernardo e tinha um juiz lá que foi muito bacana, acabei conhecendo ele aqui de São Bernardo, eu não conhecia, e eu comentei todo esse processo num curto espaço de tempo e ele, né, elogiou, falou, nossa, mas parece que é muito fácil, mas você teve uma, Sim. né, mas é fácil depois Hoje que tá pronto. falando, Hoje hoje falando é fácil. é fácil, né? E aí eu fiz esse pedido e aí foi uma emoção, tá até no meu Instagram, e a expedição do alvará, autorizando a lavratura do inventário extrajudicial, mesmo Cordeiros. E aí, o que eu tava comentando ali até nos bastidores, foi muito engraçado, porque muitas pessoas, mesmo com isso... A minha esposa, um dia, virou pra mim e falou assim, Thomas, você tem certeza disso que você tá falando? Porque tem um monte de gente aqui naqueles portais, né, migalhas, com Sim. o pessoal metendo pau aqui em você, falando que isso não existe, que você é maluco, que você não sei o quê. Falei, não, calma, isso vai mudar o Brasil, eu tenho fé, eu acredito nisso, isso vai ajudar as pessoas, tal. E aí, de lá pra cá, nós fizemos o artigo, né, um passo adiante, com o Dr. Naline, com o Dr. Germano, um abraço aí, né, se fosse fazer um corte aqui agora, né, seria esse para agradecer o Dr. Naline e o Dr. Germano, que tiveram um papel fundamental, não só no teor doutrinário do artigo, na ajuda por escrever esse artigo, e na divulgação, porque de agosto de 2021 foi uma avalanche. Foi uma explosão dos estados, né? A primeira foi o Acre, aí foi em Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, nossa, mas foi muitos, além dos alvarás, né, judiciais, né, citando honrosamente nosso artigo, nosso precedente, para culminar agora no pedido de providências e aí sim na resolução 571 para poder abarcar as 27 unidades federativas e mudar o país, né? Então, eu acho que primeiro é Deus, né, que honrou, mas que foi muito engraçado porque as pessoas falavam que aquilo era uma loucura, que aquilo não existia, e aí que daí depois de todo esse processo, aí sim teve muita gente que ajudou, não só as associações de classe, a própria OAB, Sim. nós tivemos uma ajuda assim para poder buscar. Mas o mais legal é ter, né, o próprio ministro Barroso, que era então presidente do Conselho Nacional de Justiça, que assinou a resolução, e eu tive honrosamente o prazer de ser um dos signatários do pedido de providência, ter ido no cartório, na inauguração do nosso cartório, e perguntar, né, como é que você chegou nisso? Aí tudo isso que eu contei agora para vocês, eu contei para ele, e ele falou, puxa, que legal, parabéns. Então é uma emoção. O doutor comentou a questão do ministro. Como é que foi essa relação, o encontro? Pelo que eu vi no noticiário, o doutor também foi um jantar, na verdade, né? E aí eu queria saber como é que foi essa relação. Legal. E o doutor contasse um pouquinho sobre. Hoje nós temos uma disciplina, eu sou professor, né, contratado da FADISA, que é a Faculdade de Direito de Santo André, o Rodolfo e a Jaque são meus professores assistentes, tanto na academia notarial, que são cursos especializados para atividade prática, para o desenvolvimento de alguns métodos, que ao longo todos esses anos, né, somado minha experiência da Jaque e os 30 anos do Rodolfo, também com experiência internacional, nós criamos alguns métodos e algumas formas de realmente mudar e como aplicar o direito notarial e registral na prática. E aí a FADISA, né, a doutora Arleide, que é a nossa reitora, tem também a Academia de Pensadores Cristãos, que eu tenho uma cadeira lá ao lado do professor Ives Gandra e o ministro André Mendonça. A doutora Arleide sempre traz não só os ministros do Supremo, mas tantas outras autoridades para poder palestrar e fazer. Eu já fui, inclusive, representando a FADISA junto com a doutora Arleide, com toda a equipe, para Bruxelas, palestrar junto com o ministro Cássio e com o ministro André Mendonça, além de alguns ministros do STJ. Fui o único tabelião ali,
naquele, né, a única figura, tinha alguns advogados, mas eu fui a única figura do Extra representando o Brasil nessa importante participação internacional de atribuição de atividades e de estudo, no fundo, interdisciplinar dos dois países, né? Então, mas o jantar, esses são eventos que nós, a doutora Arleide, né, e a Fadisa traz os ministros aqui para a nossa região, que também traz uma importância muito grande para a gente, né? Eu acho que isso mostra também a nossa pujança e nossa capacidade jurídica. Perfeito. Ô, Jaque, eu queria que você desse um alô pra gente. A Jaque tá aqui, gente. Vem aqui, por favor, Vem Jaque. cá, pro Jaque, pessoal senta te aqui, por favor, vem cá. conhecer. Senta aqui. Vem Vem cá. aqui. Gente, eu tive que fazer isso. Porque, assim, quem acompanha o cartório, quem acompanha o Dr. Thomas, sabe quem é a Jaque, né? Então, assim, é impossível você estar aqui e não colocar você na mesa pra gente falar um pouquinho de você. Ah, eu não tava esperando, não. Mas é assim, aqui é assim. A Jaque é escrevente. Conta um pouquinho pra gente, Jaque. A minha experiência é bastante diferente, assim, né? Então, a minha primeira graduação é em odontologia, não tem nada a ver, eu sou Poxa. ortodontista. Caramba. E a vida foi levando a gente para outros rumos, assim. Então, sempre acompanhei o Thomas é meu cunhado, e a minha irmã também, e resolvi que eu ia estudar para concurso. Eu falei, eu vou estudar e vou mudar de carreira. Depois da maternidade, de tudo, assim, né? Sim. E eles sempre me apoiaram em tudo. Entrei na faculdade de Direito, comecei a trabalhar, fazer alguns estágios, né? Eu falo estágios com eles e tal, e aí eu me descobri. Então, foi uma grata surpresa, assim, entrar nesse mundo do extrajudicial. E Deus faz as coisas, a gente não sabe como, Sim. assim, né? A gente não sabe se vai dar certo, se não vai, mas depois a gente percebe que quando ele trabalha, quando ele opera, tudo fica redondo, Tudo né? flui. Tudo flui. Sim. Então, aí estou eu agora, depois de tantos anos ali no interior, passar no concurso em Santo André, onde eu moro, né, com a minha família, e estamos juntos desde então. E como é que é, assim, no dia a dia, trabalhar com essas duas feras aqui É uma da área loucura, notarial? é uma loucura, viu? Não é fácil, não é todo Sim. mundo que aguenta, porque trabalhar no cartório já é de tamanha complexidade, né? Então, Sim. são sempre, os advogados estão sempre trabalhando com prazos e a gente está sempre trabalhando com todos os prazos de todos os advogados que a gente trabalha junto. Eles são pessoas, assim, muito ativas, querem fazer muitas coisas, então a gente está sempre por trás, assim, tentando auxiliar, ver o que é possível, o que não é possível. É sempre uma loucura. A minha irmã mesmo brinca com ele, e ele também fala, né, que não aguenta trabalhar, os dois não aguentam, porque ela é mais tranquila, ela gosta de fazer as coisas no tempo dela, e ele gosta de fazer 400 coisas ao mesmo tempo. Então, não é fácil, mas supervivendo. Sim. E é assim mesmo, né? Ela é a calmaria. Então, você é a calmaria no meio dos dois, Eu né, tento, Jaque? eu tento. Não quer dizer que a gente não surta às vezes, né? Mas eu tento. Eu quero já agradecer, tá? Porque o cartório de vocês, gente, para quem é advogado e tiver oportunidade, passa lá, porque eles são super acessíveis. Tanto o Dr. Thomas, tanto a Jaque, tanto o doutor, todos eles são muito acessíveis, né? Todas as vezes que eu precisei, vocês foram sensacionais. Então, eu quero aqui convidar, né, todos os nossos colegas aí para estar indo lá prestigiar eles. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. E, assim, o Dr. Rodolfo mencionou a questão da experiência na Itália, né? E o que o doutor verifica, assim, por exemplo, no direito comparado, institutos que o doutor viu lá na prática que poderiam funcionar aqui no direito brasileiro? É legal, a pergunta é muito importante, porque assim, foi Nelson Rodrigues, né, que cunhou na Copa de 50, a gente está na época de Copa do Mundo, a Sim. síndrome de vira-lata, né? E eu sempre que eu posso, eu falo isso. A gente tem que ressaltar aquilo que a gente tem de bom. Verdade. Se pudesse dar um corte agora e não colocar legenda, né? A legenda em italiano, né?
Nós estamos pelo menos 10 ou 15 anos à frente no direito notarial que o europeu, não falo só o italiano não, Poxa. que o europeu. A gente, na Itália, por exemplo, eles não conseguem conceber a ideia de como funciona o e-notariado, que pra gente hoje faz parte do dia a dia. Se a gente tirar o e-notariado hoje do cartório, o cartório para praticamente. Sim. Então, é muito parecido, é muito similar, né, o direito notarial italiano com o brasileiro, mas a gente está bem à frente. Então, Avançado. se a gente for comparar uso capião, né, já que a gente estava conversando, falando que eu sou o pioneiro no Santo André, né, de fazer uso capião, na Itália você não consegue fazer ele totalmente no extrajudicial, você precisa do judiciário, você faz a constatação, que nem é uma ata, né, é uma outra forma de constatar a prova documental, e depois parte para o judiciário. Então, precisa desse... O inventário é muito parecido. O inventário, sim, né? O testamento, só que o Sim. testamento ele é mais protegido. Então, a gente tem a disponível e a legítima, só que quando tem três filhos, por exemplo, a gente passa a ter 1/3 para cada um e não 50%. É muito parecido, mas tem as suas diferenças. Uma escritura de compra e venda que hoje a gente faz no cartório em um dia, na Itália leva um mês. Então, Caramba. do processo, desde o agendamento com a parte, porque a gente vai carregar para fazer tudo, até a finalização no registro de imóveis, é um mês para fazer tudo isso. Usa muito pouco, eles ainda são muito travados na parte de informática. Isso a gente tem que levar sempre em consideração. Mas, na prática, é praticamente igual. O direito notarial italiano e o brasileiro é muito parecido mesmo. É o direito notarial latino, né? A gente tem um sistema latino, então é muito parecido. Foi o que me ajudou muito, assim, inclusive com a língua, né? Porque tinha Sim. coisa que eu tinha que fazer quando eu estava estudando, então eu tinha que fazer comparação, porque eu não sabia o que era. Eu demorei para entender o que era uma cambiale, por exemplo. Aí depois que eu fui lembrar do câmbio, e era uma nota promissória, mas até eu entender que a cambiale era uma nota promissória, foi uma luta para conseguir entender isso daí. Mas é muito parecido, é legal. Mas isso sempre que eu posso, eu tenho que ressaltar que o Brasil está muito avante no direito notarial, mas muito. Mas é porque a gente aqui tem, como o Igor falou, né? A gente tem o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Ô, Jaque, e você vê na prática que algumas coisas ainda são desconhecidas para nós advogados? Muitas coisas, muitas coisas. Muitas pessoas entram em contato comigo para questionar algum ato que a gente ou deu algum curso e explicou como poderia ser feito, ao invés de fazer por um caminho que fosse mais longo. E eu sempre falo, vem até o cartório com a documentação, porque a gente passar qualquer informação assim por e-mail, por telefone, é muito complicado, porque as pessoas às vezes entendem uma coisa, Sim. acham uma coisa e não entendem como aquele instrumento vai funcionar. Então tem muitos atos que a gente, principalmente agora com a pós, né, que a gente percebe com os advogados, a gente tem uma troca excelente com os advogados nos cursos, que eles falam, nunca ouvi falar, não sabia que poderia ser feito desse jeito, não sabia que não precisava fazer inventário em alguns casos específicos. Então, assim, a gente tem tido surpresas muito, muito boas, assim, de devolutiva dos cursos, quanto a esses atos que o pessoal não conhece. Sim. A gente observa, assim, recentemente que teve alteração na legislação com relação à violência doméstica, que é um tema bem recorrente aí no dia a dia. E, assim, tanto no Código Penal, agora criaram violência vicária, também houve alteração na Lei Maria da Penha. E eu queria saber, assim, quais são os instrumentos que são utilizados na prática da atividade notarial para combater essa violência doméstica. Dr. Thomas deu uma palestra sobre isso, inclusive, em um curso, acho que foi no Dia das Mulheres, né? No Dia das Mulheres, com um delegado, e ele para explicar, né, o que no extra, o que no cartório de notas poderia ser feito. Eu achei legal ele falar sobre as... Por favor, sobre isso. Dr. Thomas. Vem cá, a gente Jaque, vai- muito obrigada, Obrigada, viu? gente. Obrigado. Voltou o Cristiano Ronaldo. Fica Fica aqui, deixa eu senta fazer aqui. com ela. Não, fica aqui. Fica deixa aqui eu- para fazer um pouco com Deixa eu ele. fazer um pouco comigo. Vem cá, senta aí. Olha, fica comigo. Por favor, Jaque. Fica aqui na frente, eu fico aqui. Ah, fica.
A pergunta, pode ir? A pergunta, doutor Igor, é assim, é de uma, além de ser extremamente pulsante, é de uma importância ímpar, né? O momento que a nossa sociedade vive de uma de extrema doença, né? Que a gente passa Sim. por uma preocupação. A doutora Arleide tem o Observatório de Proteção lá, das mulheres como uma necessidade, né? Uma preocupação que a sociedade civil ela tem que se preocupar com isso. E aí, quando eu fui nessa palestra que a Jaque falou, foi uma palestra lá na Fadisa, que era sobre o combate à violência doméstica, porque nós temos vários tipos de violência. Sim. Exatamente. Não é só a violência. Às vezes quando a gente fala de violência, o alcance semântico leva-nos a gente pensar sempre numa violência física. Mas nós temos violência psicológica, patrimonial. Então, assim, existe aí uma série de violências. O que eu procurei ali trazer a importância da atividade notarial foi notadamente pela ata notarial. A ata notarial, que ela é um importante meio de prova, está previsto no artigo 384 do Código de Processo Civil, traz no bojo dela a capacidade do advogado ou das partes de produzir uma prova que às vezes é uma prova diabólica, até do ponto de vista Sim. processual penal, porque é Verdade. difícil você produzir a prova. E a ata notarial, ela tem essa capacidade de ser manejada pelo advogado ou por particular mesmo, o usuário, de ir lá e na ata notarial revestir de fé pública aquela foto, aquela imagem, aquele depoimento, né? E a Jaque, ela passou a bola para mim aqui, e eu vou passar outra bola para ela agora, sem dar muitos detalhes, mas nós já fizemos uma ata notarial que não é uma violência doméstica, Sim. mas é uma ata de direito de família que também é importante para os planos de cognição do magistrado. Então, desde de uma briga entre o casal e uma discussão de guarda que deveria ser eventualmente compartilhada e que está sendo discutido de uma guarda unilateral, Sim. e a ata notarial, ela pode servir como meio de prova para, inclusive, levar isso para o magistrado, né? Então, nós como poderes auxiliares, temos uma importante função prevista constitucionalmente e que pode tanto ajudar não só num caso de violência doméstica, como num caso, inclusive, de um problema familiar que pode gerar uma violência. Então, a ata ela tem uma análise tanto preventiva quanto muitas vezes repressiva, né? A Sim. possibilidade de produzir prova. Então, acho que e poucos advogados conseguem manejar bem a ata notarial. E aqui Rodolfo e Jaque, eu faço uma crítica à nossa atividade, que hoje eu vejo que os novos concursados, os inscreventes estão melhorando muito, que é o quê? Querer fazer ata notarial. Porque é um problema grande que já, não sei se vocês já tiveram essa, Sim. de chegar num cartório às vezes e o cartório não fazer a ata notarial. A gente enviou para o seu. A gente teve um caso lá no escritório. Tá vendo? O cliente foi até um cartório, não conseguiu fazer, a gente teve que enviar para. Por isso que eu tô falando. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo fazer ato notarial. É comum as pessoas chegarem. E aí quando vê uma situação de violência, de imagem, de câmera, a pessoa tem medo de colocar na ata. Porque daí quando ela olha, e ela é muito simples. Já foram pessoas lá falar, você falou da minha intimidade. Veja, eu não falei de nada. Meu papel é constatar e trazer já aqui na ata notarial o que os nossos sentidos puderam observar. Se foi falado ou não foi falado, eu não coloco juízo de valor. Se houve ou não houve violência. Isso é para vocês lá na MP. Se vai denunciar, se não vai. O juiz se vai condenar ou não vai. Ou vai ser declaratório, que a gente chama de uma fé pública muito mais extrínseca, né? Porque a pessoa está declarando e eu não estou verificando. Ou eu estou verificando de forma originária no seu aparelho e eu estou dizendo, olha, teve essa mensagem, teve essa conversa. Agora, se é verídica, se não é, isso é um outro ponto, né, Jaque? O que você acha, né? Se é isso, né? Não, eu acho que é isso mesmo. A gente já fez diversas, tanto com mulheres, com famílias, indicação, às vezes, de filhos. Fizemos já diversas atas para constatar coisas assim. Você já fez no interior também, né, de pedofilia. Já fez também, né? Nós temos um artigo, eu escrevi com uma querida também lá da USP, ela é também formação jurídica, mas ela tem um aspecto muito mais de tecnologia da informação, ela é formada também nessa parte de tecnologia. E nós escrevemos sobre isso em relação à pedofilia e a necessidade que nós, operadores de direito, precisamos buscar
no fundo, instrumentos. Sim. Instrumentos capazes de trazer um acesso à justiça. Eu brinco, eu sempre falo isso, né? A gente aprendeu isso na faculdade, né? O acesso multiportas, né? E às vezes eu fico pensando, cadê esse monte de porta? Não existe. Dá a impressão que a gente tá sempre na mesma porta, na mesma fila, Exatamente. esperando para ser atendido. Então, assim, eu acho que o cartório e a nossa atividade, né, e por isso que eu fico tão feliz de estar aqui hoje, né, porque esse é um ambiente de reflexão, é um ambiente Sim. de trazer conhecimento para os nossos colegas assistindo de forma, né, gratuita, né, vamos assim dizer, Sim, tá no YouTube aí, exatamente. tá disponível para as pessoas poderem realmente aprender, discutir, então acho que isso é muito bom, vocês estão de parabéns aqui, você estava elogiando a gente, eu agradeço, fico muito feliz, com o coração honrado, mas também não poderia deixar de consignar aqui a importância que vocês hoje fazem para a comunidade jurídica aqui, não só da gente, mas agora com alcance aí nacional e internacional, né? Amém. A gente também tem pessoas que assistem que são somente por busca de conhecimento, pessoas que não são do ramo de direito, que buscam conhecimento, os seus direitos também. E é importante também a gente falar, porque não existe só o cartório de notas. Qual que é a diferença, doutor e Jaque, dos cartórios? Nós temos algumas especialidades, né, Jaque? Nós temos o registro de imóveis, que é aquele que vai, tá lá, tem o RG do seu imóvel, né? É a certidão de Sim. nascimento da pessoa, tá lá a matrícula que vai cuidar de todo o repositório imobiliário. Nós temos o registro civil, que é onde nasce, casa, né? Nós temos o tabelionato de notas, que formalizam esses atos de compra e venda, doação, testamento. Nós temos o registro de títulos e documentos, que vão praticar alguns atos específicos, né? Além das notificações extrajudiciais. Nós temos, curiosamente, que poucas pessoas conhecem, que é o tabelionato e registro de contratos marítimos. Poucas cidades que tem, tá lá na Lei 8935, né? Nós temos o tabelionato de protesto, na Lei 8935, né? Hoje regulamentada pela 9492 de 97, que é a lei que regulamenta todos esses títulos, né? Do protesto, sendo um ato formal e solene, na qual prova inadimplência ou descumprimento de uma obrigação, de uma dívida. Que mais? Esqueci algum? Falei protesto, registro de imóveis, falei todos, né? Falou. Então, e é engraçado isso, porque eu já era advogado, eu sempre falo isso, só falava, ó, preciso reconhecer firma. Eu não falava que eu ia num tabelionato de notas, Sim. ou num registro civil das pessoas naturais com atribuição notarial, né? Ou com o decreto lá que hoje possibilita aqui no estado de São Paulo. Não. Eu falava, eu vou no cartório lá atrás na igreja matriz, eu vou no cartório da praça, eu vou no 1º de maio, que era o meu antigo cartório, eu vou no 1º de maio na Decidinha, eu vou no... Porque eu não sabia qual era a especialidade. Eu sabia que lá eu reconhecia a firma, mas não sabia a especialidade. Então isso é até hoje, né, a gente tem uma dificuldade para todos os operadores, né? Sim. Gente, eu queria tocar num ponto assim que é interessante, igual a Camila contou também, que faz parte do cotidiano, que é a questão dos animais. Antes, o animal, uma concepção clássica, ele era um bem semovente. Hoje em Uma dia, coisa, né? hoje em dia a gente vê que os animais, eles são, não sei se é o termo correto, mas classificados como sujeitos de direitos. E aí eu gostaria de saber como é que vocês verificam na prática a questão de regulamentação de guarda e em divórcio extrajudicial, por exemplo, se tem tido certa ocorrência desses casos, e aí gostaria que vocês compartilhassem um pouco dessa experiência. Quer falar, Jaque? A gente fala sobre ser pioneiro ou não, né? Mas ele também há muitos anos escreveu um artigo sobre isso, sobre os animais, a guarda dos animais. E eu Sim. acho legal você falar alguma coisa sobre isso. E aí depois eu falo sobre o divórcio, um caso que a gente tá com Aspectos Aí práticos. você fala a dos prática. aspectos. Eu fiz uma pós-graduação lato sensu, né, dos novos paradigmas hermenêuticos nas relações privadas, lá na USP de Ribeirão Preto. E meu TCC ali, né, meu trabalho de conclusão, eu falei sobre o divórcio da família multiespécie e a guarda dos animais. Até agradeço muito ao professor Bernardo da USP, aqui da São Francisco, que foi meu orientador, e o professor Simão, que me ajudou muito numa obra do Fernando Araújo, português, né, a Hora dos Direitos dos Animais, enfim. E aí nós fizemos essa pesquisa ao longo desse período, e depois eu acabei mudando, eu vou dar um salto agora histórico, né, temporal, eu acabei mudando porque não dá para falar em guarda de animais,
porque a guarda se submete a um regime de regra jurídica para os filhos. Então, Sim. quando a gente compara isso, a gente cria um problema, né? Tá. Mas na minha dissertação e nesse artigo que recentemente, em 2023, eu publiquei com o professor Carlos Elias, que é consultor do Senado, nós alavancamos a semântica, né, alteramos de guarda para custódia. Hoje, o Código Civil, ele encara os animais, perfeito, semoventes, como bens móveis. A doutrina vem desenvolvendo, notadamente direito internacional, direito português, tem a lei que aprovou, né, para ser animais sencientes, não deu personalidade jurídica, mas Tá. considerou eles animais sencientes. Eu já tinha feito alguns artigos, algumas reflexões, que eu falei que nós estávamos fazendo uma separação preconceituosa dos animais, né? Porque então o animal senciente é o cachorro e o gato, mas o gado, que é para corte, ele não é senciente. Sim. E quem já viu o gado de perto, um tratador chegando perto de um gado, ele oferece carinho pro tratador. Então ele não é senciente. Então a senciência vai ser uma... Então é complexo esse tema, tá? Mas no fundo, assim, traduzindo em miúdos aqui. Hoje nós temos 3 classificações perante o STJ. Uma classificação que entende como personalidade, ou seja, um sujeito de direitos, o que é muito complexo isso, porque daí ele passa a ter personalidade jurídica, então não se coaduna com o nosso sistema, isso é até meio muito complicado. Como animais sencientes, ou seja, tem uma função de senciência, então você afasta. No meu trabalho de conclusão, eu trabalhei 5 classificações. Então, animal de corte, animal de estimação, animal de cuidado, principalmente para quem tem deficiência visual. Então, um animal que tem uma função na vida do ser humano de trazer dignidade para aquele que não consegue se locomover. Então, teve essas 5 classificações. E a terceira e última é que encontra o animal... ele está numa linha tênue, nem uma senciência como no direito alienígena, nem personalidade jurídica como parte defende, né? Porque nós somos biocêntricos, né? O biocentrismo, mas enquadra o animal numa situação que não é bem imóvel, porque não é uma mesa. Sim. Também não tem personalidade jurídica, mas ele está baseado numa função. E é aí que esse animal, tendo uma função afetiva de integrar o seio familiar, ele passa a ter direitos garantidos. Vem para a escritura e a gente tem que condicionar isso que nós já fizemos, e a Jaque vai falar isso de forma brilhante, porque inclusive foi ela que fez, que é trazer a custódia. Ou seja, por que custódia? Eu vou precisar estabelecer, Jaque, o mínimo de resguardo jurídico dentro de um arquétipo desse divórcio, né? É isso. No divórcio a gente já recebeu, sim, alguns casos desse jeito, onde a gente, então, estabelece a custódia, mas hoje, mais do que isso, o que eu tenho visto é que nos atos que tratam de relacionamento, isso é trazido, então, às vezes de forma a antecipar eventual separação ou divórcio. Sim. Então, nós já fizemos em escritura de namoro, em união estável, tratar, olha, eventualmente, se vier a se separar, então vai ficar com quem o cachorro? O cachorro é de quem? Então, tudo isso a gente já tratou em todas essas escrituras de relacionamento. Então, até antes de romper, né, o vínculo, agora a gente também tem feito nessas. Esse deslocamento temporal para proteção dos direitos é muito interessante. Nós sempre analisamos na crise da relação jurídica. Ou seja, num prognóstico de extinção de vínculo, de alteração de vínculo, Sim. e não preventivo, como a Jaque tem colocado e posicionado aqui de forma muito coerente, que é o quê? No momento até da constituição, né, o que eu chamo de contratualização do amor, né? Pra gente ser feliz, a gente tem que falar de patrimônio, às vezes. Às vezes eu quero me relacionar com alguém, mas eu não quero dividir meu patrimônio, Rodolfo. Eu quero estar ali pra viver apenas. E aí, nesse caso, de forma preventiva, a gente traz isso. A Jaque mencionou ali a questão do contrato de namoro. Para quem está nos assistindo, para fazer esse contrato, Jaque, precisa de ter um advogado?
não precisa ter um advogado, mas fazer um prognóstico do que é um namoro, quais reflexos que isso pode ter, eu sempre indico, sim, Sim. conversar com um Recomendado. advogado, é recomendado. Então, o que isso pode reverberar? Quais aspectos para você é importante tratar, né, nessa escritura de namoro? Então, eu sempre indico, em qualquer desses casos, ter, sim, uma orientação de um advogado. Ótimo. Trancar com ele. Vai. Não, agora fica aqui. Vou deixar ela terminar. Na questão acadêmica, abordar um pouquinho esse tema, o Dr. Thomas leciona a questão na USP, fundamentos de direito. Fundamentos de Direito Registral, na USP, Sim. matéria optativa da graduação, que lá é muito importante, e também na pós-lato sensu de Direito Notarial, lá sobre coordenação da professora Cíntia. Ah, tá. E aí, como é que é o dia a dia, assim? Quais são as dúvidas mais recorrentes? O que a atuação teórica contribui com a prática do dia a dia de vocês? Porque, assim, uma experiência própria, eu não tive essa matéria porque eu fiz ensino, uma universidade particular. Aí, qual que é a importância e a relevância disso para conciliar teoria e prática? Essa pergunta é de uma extrema sapiência, né? Porque o que acontece? Eu acho que o meu maior diferencial na atividade, uma dica, né? Essa é uma dica de milhões, né? Minha maior diferencial, o corte aqui, meu maior diferencial na atividade, doutor, é aplicar o direito civil dentro de um vetor axiológico na concretização dos atos notariais. Que é algo que o pessoal não faz na Sim. grande prática. Se você observar, as escrituras têm sempre uma chapa, um modelo. Eu fico eu vendo, assim, até hoje eu pego algumas escrituras dispensando testemunha instrumentária, né? Quer dizer, você vem de 1603, das ordenações filipinas, depois Código 16, lá na década de 70 já ter dispensado as testemunhas instrumentárias. E de uma coisa tão assim que a gente não tem lógica, né, Rodolfo? Porque no cartório que eu assumi no interior, tava lá, deixava o espaço para as testemunhas vir uma vez por semana para assinar todos. Quer dizer, ela não tava lá para ver o ato, que era a grande, né, raiz. Então, aplicar e aí sim, porque para você fazer isso tem que ter pessoalidade. Você tem que estar envolvido, você tem que estar desenvolvendo. Por isso que até o pessoal brinca, pô, mas você faz treinamento quase sempre, ou quase toda hora com seus funcionários? Sim, é necessário isso para os escreventes, né, estarem ali num alto nível. Então, acho que a academia é uma das coisas mais importantes, por isso que nós lançamos, né, isso foi algo cunhado por mim, pelo Rodolfo, pela Jaque, né, e nós criamos essa academia notarial, hoje está lá junto com a Fadisa, nesses cursos específicos, porque se a academia não se aproximar da prática, Verdade. a gente esquece, como vocês. Né? A gente tem que estar muito atento às fontes, à jurisprudência, à alteração legislativa. Você vê, hoje teve o marco negócio do transporte, quer dizer, é muita coisa. Todos os dias tem decisões jurisprudenciais, ali, jurisprudência, né, no caso, trazendo fenômenos que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. Se nós não tivermos essa capacidade de aproximação da academia ao aspecto prático, nós seremos replicadores de modelos. Verdade. E replicador de modelo, a inteligência artificial vai ser melhor que a gente. Vai ser melhor que a gente. Com certeza. Então, acho que se antes era algo importante a academia se aproximar da atividade prática, hoje eu acho que é uma condição sine qua non de sobrevivência das atividades notariais e da advocacia. Da advocacia. A gente já tá chegando ao final, gente. Uma tristeza. Nossa, nem parece que Tão foi. rápido. Foi rápido A mesmo. gente já tá chegando ao Conversa final. E no início, o doutor falou que o início do sonho foi ser magistrado. Porque o doutor via que poderia mudar vidas. E olha só, o doutor continua mudando. O senhor teve um sonho lá atrás, a sua esposa te impulsionou e deu certo, Graças a né? Deus. E eu queria deixar o doutor à vontade, os doutores, para dar uma mensagem final. Para quem está estudando, para quem está aí na labuta para poder passar em um concurso, podem ficar à vontade. Eu
Eu, particularmente, tenho que agradecer muito de ter encontrado o Dr. Thomas, né? A gente começou falando de algo assim que é Deus que aproxima as pessoas e tal, né? Sim. Eu, quando voltei da Itália, decidi voltar da Itália para o Brasil, eu conhecia praticamente todos os tabeliães de Santo André, porque eu sou de Santo André, né? Sim. O único que eu não conhecia era ele. E a gente se conheceu assim e foi algo muito que a gente chegou e já se aproximou e eu tenho a agradecer muito, assim. Para quem quer começar na atividade, tem que estudar e tal, e a gente tem um método assim meio alucinado de ser, né? Porque a gente acorda 5h30 da manhã e já começa a estudar e trocar informação e tal. Mas assim, nem todos vão ter a sorte que eu tive de encontrá-lo, né? O Dr. Thomas, ele realmente é diferenciado. A gente começou o podcast com vocês falando assim, é a primeira vez que a gente vai entrevistar 2, e na verdade virou 3, né? Por que que isso acontece? Porque o Dr. Thomas é diferente. Ele Ele é traz a visionário, equipe né? com ele traz as pessoas. Então isso é muito diferente. Isso, poucas pessoas fazem isso, poucos Verdade. tabeliães fazem isso, poucos tabeliães fazem aparecer aqueles que carregam o piano todo dia. E ele faz questão de fazer isso, ele faz questão de dividir o conhecimento com a gente, ele tá todo dia ali. Então, eu na faculdade, a proximidade que eu tive com o extrajudicial foi uma procuração. Me mostraram uma procuração lá e falaram, ó, isso aqui faz no cartório, e acabou. E a gente que tá lá dentro do cartório, a gente tem a oportunidade de estar todos os dias com ele, que é um professor que passa isso pra gente, que ensina. Quando eu cheguei, eu falei para ele, olha, eu preciso fazer uma pós-graduação, alguma coisa, porque eu tô totalmente perdido com o direito brasileiro, né? Sim. Direito civil, eu não lembrava mais nada. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, você não precisa fazer nada não, você vai aprender. Aí eu falei, não vou, né? Eu vou ter que fazer. Aí depois eu falei assim, não, eu vou aprender sim, porque de verdade, muitas vezes ele pega um caso, chama todo mundo e fala assim, ó, vamos aprender aqui. E é assim que a gente trabalha. É por isso que o cartório é diferenciado. É porque o cartório é um organismo. A gente vive ali dentro com vontade, é gostoso trabalhar. Então, quem quiser ingressar na atividade, vai estudar, vai entender. E, infelizmente, eu tenho que ser sincero, vocês não vão encontrar um Dr. Thomas como eu encontrei assim, Esse não. só tem um. Então, Legal. na verdade, o que eu tô fazendo mais é um desabafo, assim, é um agradecimento. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de fazer isso em público, de poder agradecer por ele ter me aceitado, né, e ter feito com que eu evoluísse tanto quanto eu tô evoluindo hoje como... a gente fala, né, você fez o primeiro uso capião e tal, mas nem se compara aquele Rodolfo que tinha ali com o que eu me tornei hoje, depois que eu voltei com a bagagem toda, mas hoje eu consigo colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi e eu venho aprendendo. Sim. Puxa De vida. verdade. Fica até difícil para eu agradecer agora, né? Depois fiquei até emocionado, obrigado. Eu fico muito feliz do fundo do coração. Eu acho que esse sempre foi meu propósito. Eu acho que a primeira coisa na vida é a gente agradecer a Deus, né? Honrar a Deus, tentar buscar fazer a diferença na vida. Eu acho que a gente tá num mundo sempre que a gente não quer não só dividir, mas a gente não quer que ver as outras pessoas crescendo. Verdade. Na hora que eu sentei ali e vi os dois aqui, eu falei, puxa, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa, né? Ó, os dois ali brilhando e eu assistindo ali, eu tava todo orgulhoso ali vendo os dois aqui. Então eu acho esse é meu papel de não estar com pessoas que eu tenho que ser melhor ou pior ou não, é alavancar o time, alavancar as pessoas, buscando o conhecimento, o desenvolvimento de cada um. E hoje aqui eles não representam só eles ou só a mim, eles representam todas as pessoas lá do cartório que estão aqui, né? Então eu faço questão, e é muito claro isso. Eu não consigo tocar um cartório com quase 50 funcionários, com volume, são quase 2.000 metros quadrados, elevador, estacionamento subterrâneo, quer dizer, eu não consigo sozinho tocar isso. São eles que estão ali nas trincheiras, né, arrastando o piano, e isso porque eu tô todos os dias lá, né? Imagina se eu não tivesse, né? Aí eu teria que dar mais gratidão, teria que ter mais carinho por eles, porque estão ali todos os dias levando pancada, batendo também, fazendo a diferença, lutando, né? Então, o que eu posso dizer para quem quer entrar na atividade, tem que perseverar, tem que gostar. Acho que tudo não é só o concurso.
Às vezes a gente fica muito ligado ao... eu quero ser tabelião, eu quero passar no concurso. E eu vou dizer uma coisa. Hoje tem muito, e eu posso dizer isso claramente, pode marcar até um podcast no próximo, né? Para mostrar que um escrevente num cartório bacana, que faça um bom trabalho, tô falando não só na remuneração, tá? Mas na vida, vai ser mais feliz, tá? Sim. Então, assim, tem coisas que a gente não pode, e às vezes a gente fica só no, né? Eu quero ser tabelião, Sim. e Eu às não vezes... seria, tá? Eu não às vezes teria esse interesse em ser tabelião hoje. É diferente. Quando você começa a analisar e conhecer a atividade com a realidade, com as coisas, com as dificuldades, com tudo, não é só um mar de rosas, né? A vida, não tô reclamando aqui, tá? Veja aí bem, porque uma coisa que a gente não pode é reclamar, não é isso, Sim. mas não é dessa forma. Então, quem quer prestar... Nós temos um projeto lá, muitas faculdades levam os alunos lá para conhecer o cartório, que é uma dificuldade que eu tive. Eu nunca pude entrar num cartório. Era uma coisa... A gente tava falando ali, né? Quantas vezes um tabelião recebeu vocês? Uma tabelião? Nunca. Só o senhor. Então, assim, não é por nada, né? É uma coisa assim... É uma realidade isso. E eu falo isso porque eu também fui advogado aqui. Não adianta você querer falar para mim, eu advoguei aqui, eu sou dessa praça, eu cresci aqui. Sim. Né? Então, eu acho que a gente vem mudando isso, trazendo, e eu fico muito feliz que desde a minha vinda para cá, eu falo que ainda as pessoas vão me agradecer, porque desde a minha volta para casa, todo mundo, você vê o pessoal falando ali, agora o pessoal tá postando vídeo, o pessoal tá fazendo, mexeu. Antes de eu voltar para cá não tinha isso, então eu acho que melhorou a vida, melhorou a atividade, eu acho que a nossa atividade aqui ficou mais forte, e eu fico feliz. Apesar de, às vezes, as pessoas não gostarem disso, eu acho que, no fundo, tá todo mundo crescendo. Sim, Tá todo mundo exatamente. melhorando, todo mundo procurando atender melhor. E quem quiser procurar, tá lá o cartório, pode conhecer. É claro que tem vários cartórios aqui na região, né? Não tô aqui chamando para ir no meu, mas você pode ter certeza que no nosso lá a gente vai atender, orientar, conversar e explicar um pouco sobre a atividade para romper um pouco esse paradigma, esse modelo de burocracia que você não fala com o tabelião, não fala com o substituto, não fala com o escrevente. Sim. Então eu acho que é isso, eu acho que Deus está nos honrando a cada momento. E parafraseando o que você disse, que eu fiquei muito feliz, doutor, é verdade, eu queria ser juiz para mudar a vida das pessoas, mas eu sou um tabelião realizado e que eu também consigo mudar a vida das pessoas. Então acho que no fundo Deus coloca a gente no lugar onde a gente deve estar e ele vai nos honrar desde que a gente leve aí o nome dele, e é isso que eu faço todos os dias. Eu acho que é isso. Obrigado. A gente que agradece, né? Doutor, a gente quer dar um mimo pro senhor Obrigado. de gratidão Não pros precisava. doutores. E Muito eu obrigado. também queria que o senhor falasse o endereço do cartório para quem puder comparecer lá Claro. e precisar. O nosso é o primeiro tabelião de notas de Santo André, tá lá na rua Almirante Protógenes, 290, né? 290. 290, ali no bairro Jardim, prédio novo, disruptivo. Vale ressaltar aqui que em Santo André é o meu e mais 5 cartórios de notas, tá? O preço é tabelado, não muda nada, mas acho que é legal você conhecer a experiência, conhecer lá o nosso cartório para entender um pouco a dinâmica, tá bom? E é um prédio lindo, gente. Obrigado, Parabéns, doutora, parabéns obrigado. mesmo. Infelizmente acabou, a gente fica aqui igual criança, né? Eu queria mais, gente, mas... Agradecer, doutor Obrigado, Thomas, obrigado. doutor Rodolfo, a Jaque também. Eu que agradeço, Satisfação de verdade. imensa. Estão convidados para um próximo, Obrigado. Com certeza. futuramente. E é isso, gente. Tem a rede social dos doutores também, vai aparecer na descrição. E a nossa aqui também. E é isso, fiquem com Deus. Até a próxima.